Olá, pessoal. Aqui é a Vera Lima, da Estúdio Eficácia Comunicação, da Central Eficácia de Notícias, e eu estou com uma novidade aqui para gente. Está nascendo, nós estamos inaugurando mais um podcast, viu? Raridade. Nós vamos conversar só sobre doenças raras. E para a gente dar início a esse papo interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, nós estamos recebendo aqui no estúdio a nossa querida Florence Assis. Florence, né, Florence? Florence. Florence Assis. Ela é médica, é cirurgiã cardiovascular e é uma pessoa maravilhosa que faz um evento todos os anos, na verdade, de 2 em 2. Não, a gente faz um, agora é só um ao ano só. Só um ao ano, né? Ele cresceu demais ano passado. Cresceu demais esse evento, que um simpósio, né? Agora é um congresso. Que agora vai virar congresso, Autismo na Atualidade, sobre autismo na atualidade. O Congresso Mineiro de TEA. E agora, isso, ela já está atualizando aqui para a gente. Nós vamos começar ouvindo um pouquinho da história da doutora Florence Assis, que é difícil falar Florence. A gente tem uma tendência de colocar um acento, mas não tem, é Florence Assis. Não é Florence, não é Florence, não é Florence. Lorena, é Florence. Florence. E aí a gente vai conversar um pouquinho, porque o mundo das doenças raras, gente, ele é mais comum do que a gente imagina. E a intenção do nosso podcast é não só falar sobre as doenças raras, mas também quebrar esse preconceito de que as pessoas que possuem algum tipo de doença rara, elas precisam ou estar... algum transtorno, né, Verinha? No nosso caso aqui, um transtorno. Né? Elas precisam estar isoladas, fora do mundo real. Enfim, é isso que a gente vai conversar. Bem-vinda, Florence. Obrigada, Verinha. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Depois de uma temporada bem intensa, uma pausa, e em breve a gente... Acho que hoje aqui a gente recomeça, né? Pois é, gente. Recomeçar é sempre bom, né? É sempre bom. Então, estamos recomeçando, tá, pessoal? E nós vamos olhar para a câmera sempre aqui, dar uma olhadinha, porque a gente vai dar um oi para as pessoas. Olá, pessoal, nós estamos aqui. Florence, me conta um pouquinho de você. Eu sei que você é médica, cirurgiã cardiovascular, tem autismo, descobriu depois dos 40, tem 2 filhos com autismo. Então, venho de uma família onde meu pai tem 17 irmãos, minha mãe tem 7, se não me engano. Meu pai tem uma família muito grande, temos muitos primos, muitos primos. E na minha casa eu tenho 4 irmãos, éramos 5, ficamos 4, o irmão mais velho faleceu, depois que ele faleceu, minha mãe teve mais 4 filhos, eu sou a segunda. Minha irmã mais velha tem um casal, não é gêmeos, eu tive 5 meninos, eu sou um exagero. Depois veio o meu irmão, que tem uma menina, e a Felícia, minha irmã, que também tem gêmeos. E você tem gêmeos também? Eu tenho gêmeos também. Olha só. E eu sou mãe do Benício. Os gêmeos, Theo e Luca, eles não têm 1 ano de diferença, então fica aí uns 4 dias de lambuja para Theo e Luca tripudiarem em cima do Benício, que eles têm a mesma idade. Depois veio um Pário, que dia 28 de fevereiro agora acabou de completar seus 5 aninhos. E o Filipe, 6 aninhos. 5 aninhos? Eu já não me lembro. Faço confusão, gente. E tem o Filipe, que é o mais novo. Também está dentro do espectro autista, assim como o Mário. Que tem 4 anos, que vai fazer 5 aninhos dia 20 de maio. A gente fez esse nível. Eu sou casada com o Gustavo, que é procurador do estado do Rio Grande do Sul, atualmente em teletrabalho aqui em Belo Horizonte. Eu sou médica, sou formada com cirurgia cardiovascular. Atualmente eu faço parte da equipe de angiologia do Hospital Madre Teresa e trabalho nas UTIs de pós-operatório do Madre Teresa e nas UTIs, no CTIs ABC e E do Biocor, da Rede Dó. E o autismo caiu na minha vida como uma bomba que cai na sua vida, uma pedra, porque tudo que tinha para fazer de exames... Assim, com o Benício a gente não se preocupou, não fizemos testes genéticos, nem nada. Mas o Theo e o Luca, nós morávamos no Rio Grande do Sul. Até o 3º filho, até o número 3, todos eles são gaúchos de Ijuí. Que nós moramos 6 anos no Rio Grande do Sul. E aí o Luca tinha um exame de ultrassom que era um pouquinho alterado, então existia a possibilidade de fazer um teste genético, onde a gente pesquisava 3 doenças: Pato Edwards e síndrome de Down.
15 dias úteis sofrendo, esperando um resultado. Mas ok, vieram normais, sem problemas. Mas quando veio o Mário, mas veio com uma malformação cardíaca, que a minha família, por parte de mãe, tem histórico de malformação, de doença cardíaca congênita. E depois nós optamos por mudar. Lá a gente morava do Sul e eles tiraram a carteira assinada dos médicos, como é de praxe, todo hospital adora tirar a carteira assinada dos médicos. Falei, a gente já fazia reforma no apartamento, se for por falta de adeus, então bora lá, tchau. Vambora. Viemos, morei 3 meses com a sogra, né? Imagina. Grávida, 3 meses com a sogra, com obra, mandei a arquiteta embora, imagina grávida, então eu viro um anjo de candura. A velhinha sabe quando eu sou brava, eu sou um anjo de candura. Um pouquinho. E aí, nessa, o Mário nasceu. A gente colocou Mário em homenagem ao meu sogro, que é o Mário Lavorato, que é um pediatra muito conceituado em Belo Horizonte. E, por acaso, ele veio pelas mãos do Dr. Mário, que é o professor da faculdade, e é filho do Mário Dias Correia, que escreveu o livro, O Tratado de Ginecologia. Ele fez o braço tanto do Mário quanto do Filipe. Até o dia que eu engravidei do Filipe, foi um dia que eu brinco com ele, que eu encontrei com ele lá no Massa Cabras. Eu falei, tá vendo aquele dia a culpa é sua, porque você nunca sai de casa. Você tava no Massa Cabras, e eu engravidei aquele dia. Ixi. Enfim, brincadeiras à parte, o Mário nasceu, uma criança quieta, calada, mas um menino que não olhava no olho, ele era muito bravo, ele não direcionava o olhar, bravo, ele não aceitava o meu colo. Ele me recusou durante o primeiro ano de vida. Mas aí você fala, mas o papai ia no papai, ia em qualquer pessoa, menos a mamãe. E a gente passou um período difícil de funcionário até conseguir alguém em casa. Então, nesse primeiro ano, ele morou com a minha tia, a madrinha, Maria Anália, lá em Oliveira, durante 2 períodos, por 3 meses, 2 meses. Às vezes a minha mãe vinha e ficava, porque assim, era um caos. Caos mesmo. E aí, nesse contexto, o Mário não falava. Eu falei, vocês estão esquisitos, muito esquisito. Porque a minha amostra é diferente, porque, na verdade, eu não sei o que é ter 2. Eu sei que é ter 1 e que é ter 3. E sei o que é ter um desenvolvimento normal, que é o Benício. O Theo e o Luca nasceram prematuros, de 33 semanas. Então, eles também já fugiam da normalidade. Então, né? Mas o desenvolvimento estava ali na minha cara. E aí, é isso que o Mário não falava. Eu falei, gente, tá errado. E a Kênia, que era a fono, o Benício tinha mania de falar Cacai. E a gente achava muito bonitinho. E a Felícia, tá errado. Cacai tá errado, Florença. Tem que fazer fono. E nisso a Kênia entrou dentro da minha casa. Daí, nessa, eu peguei um ano. O Mário não falava nada, não balbuciou, nada, som, gesto, nada. Eu falei, Kênia, pode começar a fazer fono 2 vezes por semana. Kênia, 3 vezes por semana. Kênia, todos os dias da semana. Pode puxar a língua desse menino que eu ele falando até o Natal. Um ano e 6 meses. Sou extremamente prática. 1 ano e 6 meses de nada. Eu falei, eis que num grupo cai um questionário do neurodesenvolvimento infantil, que é elaborado pela Sociedade Brasileira de Neuropediatria, que está disponível para download no site da Sociedade Brasileira de Neuropediatria. Qualquer pai, qualquer mãe pode fazer o download, imprimir e preencher. Para mim é um caos preencher aquilo, gente. Eu sou mãe de 5. Então, assim, se você me perguntar, eu não sei com quantos centímetros nasceu, a hora que nasceu, se chorou, se não chorou, o AP. Eu só sei, assim, do primeiro, os comemorativos dos gêmeos, porque foram prematuros, foram entubados. Sim. Eu fui entubada para nascer, foi uma gestação muito complexa, muito cheia de riscos para mim e tudo. O Mário e o Felipe também, eu também não passei batida, não. Também eram gestantes de alto risco e tudo. E ali estavam as alterações. Então, era assim. Pro pai, o menino até cantava. Pra mãe, o menino era mudo. E, pra babá, ele era aquela criança que estava ali, mas que não cantava, mas também não era mudo. Falava alguma coisinha. Entendi. Era um meio termo, assim. Cada um com o diagnóstico. E lá você preenche de 0 a 3, 3, 6, 6, 9. Eu falei, meu Deus, esse trem não tem fim, não. É um questionário longo. Importante, e assim, né? extremamente importante, né? Principalmente quando se tem a suspeita, é uma coisa que você, pai e mãe, podem fazer em casa. E aí, quando foi para preencher, fomos nós 3 preencher. Nossa, mas tem uma hora que você não aguenta. E o mais importante que falava do Mário era,
o Mário vinha, ele sempre caminhava progredindo, de acordo com o que progredia o questionário. Até que chega o momento da fala. Quando chega o momento da fala, ele dá um stop. Mas ele nunca teve um retrocesso, que é um fator de prognóstico mais desfavorável. Mas na fala ele emperrou. Uhum. Depois do Filipe eu nem fui, nem fiz nada. Nem precisou. Aí eu peguei e marquei a consulta com a doutora Thelma Nossi, que mora no meu coração. Chegamos lá, eu e o Gustavo. Eu falei, Gustavo, esse menino tá errado, esse menino tá errado. Tem um trem errado com esse menino, tá. Esse menino é autista. E eu falava com o meu sogro, não, ele não fala, tá errado, esse menino não fala. Ele pode não falar, mas ele é mais esperto que muita gente. É o vô, né, gente? Ele deixou de ser pediatra nessa hora, passou a ser vô, Mário. Em homenagem ao Mário, ao vô. Então, e aí assim, o vô queria, né, pensar ele o mais positivo e otimista possível. E a Nora, extremamente, assim, mundo real. E aí, cheguei na Thelma, e aí ele ficou apaixonado pela régua de medir a altura que tem lá. Ele não brincava, porque, assim, nasceu Benício, eu virei a fã número 1 da Fisher-Price. Eu tenho todos os brinquedos da Fisher-Price do mundo. Até a maletinha de médico eu tenho, mas eu não deixei nenhum filho brincar, porque eu não quero nenhum filho médico na minha casa. Então, eu não deixei ninguém brincar. Já basta, né? Eu comprei, achei lindo, mas eu escondi, já guardei. Só que o Mário, ele nunca brincou com nenhum dos brinquedos que Benício, Theo e Luca brincaram. E aí, depois veio o Filipe. Quando veio o Filipe, eu até nem me ative, porque o Filipe balbuciou, falou algumas palavras, mas ele tinha um comportamento disruptivo. Ele estava aqui, ele saía, batia a cabeça. E lá e o Mário foi negado pela Fundação Torino. A Magda Casarotti disse que ele não era bem-vindo na Fundação. Quando eu fui para matricular na mesma escola dos três irmãos, da Fundação Torino. E aí ela me disse, não, que o meu filho não era bem-vindo na fundação, uma vez que, se ele não falava a língua madre, logo ele não iria aprender o italiano. Eu falei, deixa, que você me paga. Que eu tenho gravado. Que eu nunca esqueci. Foi o meu primeiro não. Esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro não. Talvez o jeito foi também, o não, como ela falou, né? Foi o não que... Mais dolorido. Mais dolorido, mais doído. E foi o não que desencadeou tudo. Porque até então, mesmo com o diagnóstico, eu nunca quis estudar autismo, ou correr atrás, ou procurar saber alguma coisa. Não. Ele tem a médica dele, tudo. Aí fui na Thelma, depois levei no doutor Felipe Guimarães, que é psiquiatra, para ver se não tem alguma coisa mais que eu poderia fazer. Depois eu peguei e levei no Rodrigo, geneticista, que eles sempre estão com a gente no simpósio, para ver se não tinha alguma coisa para pesquisar. E daí, eis que um primo meu fala que eu tenho uma prima que parece que tem uns filhos que tem um belzinho, assim. Belzinho. Ninguém falava. E eu era aquela que gritava que o filho era autista no grupo da família. Imagina um grupo de... Tirando dois tios que faleceram. Meu pai e meu tio mais novo que faleceu. Mas todo mundo, aquela primaiada, aquele povaréu. Imagina eu gritando. Aí eu falava de autismo, vinha uma tia, uma abençoada, e mudava o assunto. Aí eu vinha de novo. E vinha e mudava, e vinha e mudava. Aí eu perguntava tanto, até que alguém me chamou no privado. Falou, fulana, sua prima de primeiro grau, ela é autista, foi diagnosticada. E os 2 filhos dela também. Falei, E eu continuava lá. Tem alguém que tem TDAH, autismo, algum transtorno no neurodesenvolvimento, eu continuei. Falar do almoço de domingo e você querendo saber se tinha alguém com alguma coisa a mais. Mas já tinha um autista, então assim. E recordando os fitas de vídeo, o VHS, que o meu pai era sempre muito moderno. Então, em Oliveira, eu nasci em Oliveira, enfim, Oliveira até o primeiro científico. Eu sou da época do científico, tá, gente? Sim, eu também. Aí, estando lá, o meu pai fiz gravações dos natais, festas de aniversário, desde quando teve a primeira câmera portátil. E aí, quando foi passar aquele material de VHS para CD, na hora da gravação, alguém virou e falou assim, lá, Florência, autista, sentada com a sacolinha de surpresa. Ixi. Estava eu sozinha, sentada com a sacolinha de surpresa num canto da festa. E ele falou assim, autista? E a pessoa que... eu não sei quem foi. Lá, Florência, autista, sentada com a sacolinha de surpresa na mão. Não era na gravação original. Mas isso era na passagem lá atrás. Quando, já existiu o autismo, assim, declarado? Já. Assim, não declarado e não tão transparente e tão fácil. Mas alguém já viu que alguém viu que eu era a Florência autista.
sentada sozinha com essa colinha de surpresa. Pronto, Mas aí- isso não é uma gravação do vídeo original VHS. É uma fala que apareceu tá. No na meio de época alguém fazendo do a período da transcrição. transcrição Tá, do VHS pro CD. Entendi. Enquanto Então, estava fazendo a gravação... alguém pegou e falou, sim. E aí, Aí batata. caiu o salfiche? Não, Não? Ah. ainda não. Aí, Mário, vamos, terapia, não interessa. A primeira pessoa que eu liguei foi a Viviane Lima. E lá já peguei a fono, a TO, a psico, a Vivi, psicocomportamental, a TO, a Karina, e no início era a Ana Paula, que era em outro local, que fazia a parte de TO. Eu falei, não, vamos condensar tudo num lugar só para ficar mais fácil. E a Laopa era muito perto de casa, né? Então, pra gente era muito tranquilo. Era pé na roda. Até então, a gente pagava as terapias, a particular, ralava pra caramba. E é assim, muito dinheiro, né? é muito não dinheiro. é fácil, né? Eu posso falar que, cuidar de uma criança pra mim, eu autista, não tenho é problema fácil. de falar de valores, assim, é em Não. torno de 15 mil reais por mês. Por mês. Se você quer um tratamento de qualidade, Nossa. com constância, frequência, intensidade, Algo que qualidade, vai constância e ajudar frequência. resolver. Tanto que o Mário fala hoje, tá? Pois Ele é, fala. gente. Então, Eu achei tão hoje lindo. ele estuda na Fundação Torino, Aí. sim, porque Cadê a... eu bati- como é que ela chama, que você falou? A diretora lá? Que a é- Magda Cadê Casarotti... a Magda Aí Casarotti? quando- Vamos mandar um e ele recadinho pra ela. faz- Doutora Magda, o menino fala. Tá Não, falando mais não. do que isso, né? Quando eu for para ir para a fundação, eu falei assim, eu quero tudo que ele tem direito, eu quero o PEI, eu quero a Sim. assistente terapêutica dele, assistente terapêutica não, eu quero o apoio, Sim, né? Eu o quero um apoio, PEI, e se passa de 30 dias, eu pego, cobro, acho que 30 dias até pouco, quando O 50 PEI conha... é um relatório? O PEI é De- o plano Ah, tá. educacional individualizado adaptado para o Mário nas condições dele. E aí a Vivi até na época me achou louca, que eu virei e falei assim, Vivi, vamos botar ele na a Fabi, na psicopedagoga? Isso logo no início das terapias, ela. Eu falei, não preocupa, que eu não tô esperando que ele vá falar e escrever, não. Mas estou pensando nisso a médio e longo prazo. E realmente isso fez muita diferença. Olha só. E aí o Mário, não aceito na fundação, foi muito bem acolhido da EMEI, da Timbiras, pela Bia, pelas meninas, por todas as professoras. Eu não vou falar o nome de nenhum aqui, porque eu vou morrer de vergonha. A Mari, a Mari e a Bia, da Timbiras, a é que EMEI da aceitou. Timbiras, foi Tá quem vendo? fez o Mário. É o público, sim, né? É o sim. público. Por isso que a gente fala foi que quem fez o educação Mário. pública funciona, sim, para quem precisa. As EMEIs Você nem funcionam. precisava do ponto de vista financeiro, mas foi onde aceitou seu filho. Foi onde meu filho foi acolhido. Isso, Principalmente. acolhido. E ele foi tratado como mais um na fila do pão, que é o mais importante. Que é mais importante. E aí depois veio o Filipe, e eu não pensava, mas Também. bora, vamos botar Vamos lá. ver, né? E ainda... Vai que, né? Gente, é meio da uniforme, é meio da material escolar, Pois é é. meio da comida, o cardápio da EMEI, gente, é melhor do que o da minha casa. Vem as calorias, vem as comidas, os pratos. Olha, eu vou te falar, tem Tudo feijão controlado. tropeiro, tem lombo, tem coisa que não tem na minha casa não, tadinho. Meus filhos, pai nega. O Felipe almoçava lá 2, 3 vezes por dia. Na minha casa tem dia que ele não almoça. Eu falei, tô precisando de ir lá na EMEI. Ei, gente, o papo tá muito bacana com a doutora Florence Assis, mas nós precisamos de um próximo episódio, porque a história ainda não acabou. Então, eu gostaria que você continuasse com a gente aqui no nosso canal, que você pudesse curtir, compartilhar, emitir a sua opinião, tá certo? Então, um beijo para você. Até o próximo episódio do nosso Raridade. Pessoas e doenças raras. É aqui.